Bem-vindos ao The Debate, onde nós dedicamos o nosso tempo a um diálogo analítico e à exploração de múltiplas perspectivas sobre textos históricos e teológicos. Aham. Sabe, imagina que você tem nas mãos uma mensagem capaz de mudar o curso da história humana, mas os seus principais líderes simplesmente se recusam a sair do próprio bairro. É uma premissa quase cômica, né? Exatamente. Como é que uma seita estritamente judaica, operando ali a partir de uma única cidade no Oriente Médio, acidentalmente conquista o Império Romano e molda todo o Ocidente? Olha, esse é um paradoxo histórico fascinante. Porque se você olhar para a expansão de qualquer grande império na antiguidade, a mecânica é, quase sempre a mesma. Sim, força militar e comércio. Exato. Você mapeia as estradas de pedra, segue as campanhas militares ou acompanha o fluxo financeiro das rotas comerciais. A força física e a conquista territorial geralmente explicam a disseminação das ideias. Com certeza. Mas quando a gente se volta para os registros da igreja primitiva, esse mapa convencional perde totalmente o sentido. Estamos olhando para um movimento que quebrou todas as regras de expansão. Hoje, a gente vai destrinchar a missiologia dessa igreja inicial, baseado nos materiais históricos do professor José Márcio Lacerda. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. E a grande divergência que temos na mesa hoje é justamente sobre o catalisador desse processo. O que de fato universalizou o evangelho. A minha posição, e a que eu vou defender aqui, é que foi a força bruta externa. A perseguição institucional implacável, a chamada diáspora cristã. Para mim, a dor foi a alavanca. Bom, e eu encaro isso por uma ótica fundamentalmente diferente. Eu defendo que espalhar pessoas por um mapa por causa de violência não muda o mundo. Não mesmo. O que realmente transformou o cristianismo em um fenômeno global foi uma revolução intelectual e teológica, totalmente interna. A geografia ela não faz nada sem uma ideologia universal. E essa mudança só ocorreu por causa da mente de um homem, Paulo. Então vamos colocar as cartas na mesa. A minha leitura dos fatos aponta que a expansão foi, na sua raiz, movida por pressões sociopolíticas. O texto base mostra de forma muito, mas muito clara que os 12 apóstolos originais simplesmente não tinham compreendido o escopo da grande comissão. Eles sofriam de um bairrismo extremo. Eles queriam uma bolha, basicamente. Perfeito, uma bolha. Eles queriam estabelecer uma igreja judaico-cristã focada quase que exclusivamente em judeus convertidos. Tudo isso bem seguro dentro dos muros de Jerusalém. Faltava a eles a fricção necessária para sair da zona de conforto. Sim, a inércia deles era enorme. E o que foi que os tirou de lá? O chicote do Sinédrio. O Tribunal de Inquisição Judaico começou a caçar essa liderança. E é aí que temos a primeira verdadeira campanha evangelística fora de Jerusalém. Pessoas fugindo para salvar a própria pele? Exatamente, rumo a Samaria, levando Filipe, Pedro e João a finalmente interagirem com outros povos. A perseguição foi um método que impediu que eles ficassem isolados. Olha, eu entendo perfeitamente o papel da sobrevivência nisso tudo. E a sua ênfase no movimento de corpos está correta do ponto de vista geográfico. Mas veja bem, espalhamento físico não é expansão de mensagem. Como você separa uma coisa da outra? Porque a perseguição espalhou pessoas pelo mapa. Mas o texto é explícito ao afirmar que foi a conversão de Saulo de Tarso, um homem que ele descreve como um eminente racionalista, que forneceu a infraestrutura intelectual para o cristianismo respirar fora de Israel. Mas, espera aí, sem a espada do Sinédrio, o cristianismo teria morrido de velhice lá em Jerusalém, como mais uma seita esquecida. A dor foi o motor. Mas os apóstolos podiam até estar correndo por outras cidades para não morrerem. Só que as mentes deles ainda estavam acorrentadas ao templo em Jerusalém. O que Paulo fez foi construir um edifício filosófico que abraçou os gentios. Sem a mente de Paulo, a igreja estaria espalhada sim, mas teologicamente estéril. E, acima de tudo, paralisada pelo medo. Paralisada pelo medo? Olha, entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente a partir da prática deles. O material de apoio traz uma definição genial sobre o apóstolo Pedro. Ele o chama de missionário centrípeto. É quase uma contradição em termos.
Sim, pensa bem no absurdo fascinante dessa imagem. O líder da expansão, que sempre volta para o centro. Biblicamente falando, Pedro faz grandes viagens. Ele vai a Samaria, depois ele desce para Lida, Jope e Cesareia. E ele tem aquela visão enorme lá. Exato. O trabalho missionário acontece. Em Cesareia, ele tem a visão do lençol descendo do céu, vê o Espírito Santo descer sobre os gentios. É uma revelação divina de que o evangelho é universal. Um choque teológico tremendo. Mas o que ele faz logo depois disso? Ele faz as malas e volta para Jerusalém. General. Então a minha provocação para você é a seguinte: se o principal líder, mesmo após ter uma experiência reveladora inquestionável, continuava sendo centrípeto, a igreja não teria invariavelmente estagnado sem o espalhamento forçado pela dor? É uma boa provocação. A revelação teológica não foi suficiente para manter Pedro em movimento. O que manteve a igreja andando foi o fato de que, em dado momento, não havia mais um quartel-general seguro para o qual voltar. A dor quebrou a inércia. Eu vejo isso de uma maneira diferente. E concordo que Pedro era o arquétipo desse conforto judaico. Mas você precisa analisar a qualidade desse espalhamento que a dor gerou. Qualidade. Sim, você descreve a perseguição como uma força libertadora, mas na prática ela gerou refugiados, não missionários ousados. Pensa no que estava acontecendo em Jerusalém. Prisões lotadas, torturas. Exatamente. Os subterrâneos das sinagogas haviam virado verdadeiras salas de tortura, com aquelas flagelações de 40 golpes menos um. Qual é a reação natural de qualquer ser humano a isso? O terror absoluto. Claro, o medo de morrer. E o texto pontua brilhantemente que a vasta maioria dos cristãos que fugiram passaram a viver às ocultas. Eles evitavam traçar qualquer linha divisória nítida entre a lei de Moisés e o Evangelho. Eles tentavam se camuflar, né? Exato. Queriam parecer judeus tradicionais para evitar o chicote. Então, o espalhamento físico forçado pela violência estava apenas criando enclaves de refugiados assustados ao longo do Mediterrâneo, não igrejas expansivas. Tá, mas eles estavam se movendo? Mas se você está espalhando uma comunidade que tem medo de assumir a própria identidade, você não está conquistando o império. Você está apenas transferindo o esconderijo de lugar. A coragem para assumir uma identidade nova, sabe, romper essa linha com o judaísmo tradicional, exigia um arcabouço intelectual que só Paulo conseguiu fornecer depois. Bom, eu até concordo que o medo era um fator paralisante a curto prazo. Mas tem um furo fundamental nessa lógica de separar a teologia de Paulo da perseguição inicial. E aqui está a grande ironia da história que o texto mostra. Quem você acha que empurrou Pedro e a igreja para fora? Você quer dizer o inquisidor? Sim, antes de ser o grande apóstolo e teólogo, o motor da expansão foi o próprio Saulo de Tarso, como inquisidor-mor. Ele tinha a carta branca do Sinédrio. Ele invadia casas dia e noite. Foi a fúria sistemática desse eminente racionalista que enviou Filipe a Cesareia. Mas isso foi violência, não intelecto. Mas é aí que tá. Aquele avivamento inicial nas costas do Mediterrâneo aconteceu não por causa das epístolas de Paulo, mas por causa do terror de Saulo. Pense na perseguição como um vento violento. Esse vento arrancou as sementes da árvore mãe em Jerusalém e as espalhou pela terra. Paulo foi uma semente que germinou lindamente depois, mas ele foi consequência do vento que já estava soprando. Sinto muito, mas não concordo com essa metáfora. Deixe-me explicar o porquê. O vento pode soprar o quanto quiser e espalhar sementes de um pinheiro por todo o continente. Mas, e se o solo do outro lado do Mediterrâneo precisar de carvalhos para sobreviver ao clima? Como assim? De nada adianta o vento jogar sementes de pinheiro na areia do deserto helenístico. Elas vão morrer. E é por isso que o material foca na transformação da mente de Paulo como o golpe fatal. O núcleo do evangelho era o mesmo, mas a linguagem estrutural, o código-fonte, era intrinsecamente judaico. Mas o evangelho não se aplicaria a todos de qualquer forma? Não na prática daquela época. Saulo de Tarso não era só um soldado bruto. Ele era um fariseu estrito, natural de Tarso, cidadão romano e formado aos pés de Gamaliel. Por 30 anos, ele construiu um palácio de erudição teológica na mente dele.
Ele entendia a filosofia grega, a burocracia romana e a lei judaica. É inegável que ele tinha um currículo pesado. Inigualável. Quando esse homem cai do cavalo na estrada de Damasco, ele não apenas muda de time, ele redireciona a mente mais brilhante da geração dele para recodificar o cristianismo. Ele foi o grande tradutor universal. Tá, me dá um exemplo real disso. Como é que um romano veria isso no chão frio das ruas de Éfeso, em contraste com um judeu em Jerusalém? Pensa na mentalidade do judeu em Jerusalém. Para eles, a salvação era tribal. Se um romano quisesse seguir a Cristo, a liderança original dizia: perfeito, mas primeiro você precisa se circuncidar e adotar todo o calendário cerimonial judaico. O que seria uma barreira cultural gigante. Exato. Eles queriam judaizar o romano antes de cristianizá-lo. O que Paulo faz? Ele não apenas diz que não precisa, ele constrói o raciocínio teológico para isso. Ele escreve aos Romanos e diz que a verdadeira circuncisão é a do coração. Quando está em Atenas, ele cita os poetas gregos para falar de Deus. Ele adapta a mensagem perfeitamente. Sim. Ele pega um Messias local, envolto em tradições tribais, e o apresenta como a razão universal de toda a humanidade. Sem isso, a perseguição apenas espalharia uma seita que morreria isolada. O terror não formula dogmas, não escreve 13 livros do Novo Testamento. Paulo formulou o software intelectual da igreja. Esse é um ponto interessante e é inegável que ele foi o tradutor brilhante dessa nova era. Mas vamos dissecar o próprio momento em que a chave vira, o encontro em Damasco. Você coloca um peso de super-herói no intelecto de Paulo. Mas o que acontece imediatamente após ele ficar cego pela luz? Ele pergunta ao Senhor o que deve fazer. E o Cristo ressurreto diz: vá à cidade e lá lhe será dito o que fazer. Pensa na quebra de expectativa. Porque o próprio Cristo não completou o download teológico na mesma hora. O texto usa a expressão a pedagogia do Criador. Aprovou a Deus salvar o homem através do homem. Onde você quer chegar com essa pedagogia? No fato de que o grande intelecto autossuficiente precisou da comunidade dispersa. Saulo teve que ser conduzido pela mão, cego, até a casa de um homem chamado Judas. E quem vai até ele depois de 3 dias? Ananias. Sim, um discípulo local. Um líder daquela comunidade que estava tremendo de medo dele. O texto diz que foi um manso cordeirinho que foi lá batizar o lobo feroz. A intelectualidade de Paulo precisou ser batizada, amparada e validada por essa comunidade que a diáspora já havia criado. Sem a infraestrutura humana já espalhada pela dor, não haveria Paulo o apóstolo. Ananias é uma figura crucial nessa transição, não nego, mas a presença de Ananias serve justamente para provar o abismo de incapacidade que existia antes da conversão de Paulo. Incapacidade da comunidade de Damasco. Totalmente. A comunidade em Damasco era o endereço físico, mas não tinha força ideológica. A comunidade que fugiu não conseguia debater com Saulo de Tarso. Quando Estevão tentou argumentar contra o establishment judaico, ele foi apedrejado até a morte. A comunidade dispersa era incapaz de convencer o fariseu de elite. Então ele exigia um peso de evidência maior. Muito maior. Um eminente racionalista treinado por Gamaliel precisava de provas irrefutáveis. Uma luz cega e a voz de um homem celeste ecoando como um trovão. O choque foi a revelação absoluta de um Cristo ressuscitado e ativo no presente, não uma múmia em Jerusalém. E sobre o papel da comunidade em hospedá-lo. Eles deram o teto, mas é como tentar atribuir o mérito da eletricidade à casa que recebeu a fiação e ignorar o gênio que desenhou o gerador de energia. Ananias foi um receptor maravilhoso de um milagre que ocorreu fora da agência da igreja. Foi Paulo quem, depois, deu a essa mesma comunidade a fiação teológica para que eles mesmos entendessem o que estavam vivendo. Essa analogia do gerador e da fiação é muito boa, mas sinto que ela minimiza o pragmatismo da história. Eu vejo a genialidade de Paulo operando dentro de um vácuo de necessidade que só foi criado pela perseguição. Sem um ambiente hostil forçando a liderança a se mover,
o cristianismo seria um braço folclórico do judaísmo. A alavanca da dor empurrou os corpos, e eu concordo. Mas transbordar uma fronteira sem saber quem você é do outro lado não é expansão, é um derramamento caótico. O que impediu o cristianismo de ser engolido pelo sincretismo do Império Romano não foi estar correndo de uma lâmina. Foi ter uma mente que articulou que aquela fé era o destino final de toda a filosofia humana. Bom, acho que esse é o momento em que nossas interpretações do trabalho do professor Lacerda realmente nos mostram a complexidade do que estamos avaliando. Recapitulando, a minha posição se mantém enraizada na dinâmica prática. A liderança original, simbolizada nas viagens centrípedas de Pedro, prova que a igreja precisava de um vetor de dor e repressão para quebrar os próprios muros. O medo e o exílio forçado foram os pés da grande comissão nos primeiros dias. E do meu lado, eu reafirmo que a dor é um motivador péssimo ao longo prazo se não vier com um propósito. Espalhar refugiados assustados não conquista um continente. A universalização verdadeira, sabe, aquela que durou milênios, só aconteceu quando o orgulho intelectual de Saulo foi derrubado. Ele construiu a ponte literária e filosófica capaz de traduzir a fé para o mundo greco-romano. Onde nós certamente convergimos, e o texto deixa isso bem claro, é que o plano original de ficar em Jerusalém era um equívoco estratégico dos apóstolos. Eles precisaram de intervenções drásticas, de fora para dentro, seja pelo método do caos nas mãos do Sinédrio, Ou pelo choque de realidade absoluto através da luz ofuscante na estrada de Damasco. e é aí que entra aquela beleza que mencionamos antes, né? A história mostra que eventos traumáticos e revoluções intelectuais quase nunca operam isolados. É a pedagogia do Criador operando. Com certeza, o mapa não tem linhas traçadas apenas por generais. Ele foi esculpido pelo instinto de sobrevivência e pela audácia intelectual. E é essa dualidade que faz o estudo da igreja primitiva ser algo inesgotável. Fica o convite para você que nos ouve continuar investigando essas múltiplas perspectivas. Exatamente, vale muito a pena mergulhar diretamente no material. E lembrando que os materiais históricos que fundamentam a nossa análise de hoje pertencem ao Copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Continuem questionando, continuem explorando a história. Obrigado por estarem conosco e até a próxima discussão.